continuidade à série sobre Juízes, o livro de Juízes. Já peço que você abra a sua Bíblia no livro. No capítulo 14 nós vamos dar prosseguimento. E hoje vamos falar sobre este capítulo 14, que é um capítulo importante, né? Não que os demais não sejam, mas um capítulo valioso na compreensão dos desdobramentos progressivos da narrativa sobre este personagem bíblico, nos projetos de Deus, no plano de Deus, né, de visitar o seu povo no livro de Juízes. O texto então diz assim, Juízes capítulo 14: Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir buscar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que lhe rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo de mel e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias de bodas vocês puderem decifrá-lo, e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão 30 túnicas e 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: conversa com teu marido e nos explica o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar.
Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado, voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós, para que possamos compreender, ó Deus, lições incríveis e importantes e de grande significado para a nossa fé, para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, na explanação desse texto, que sejamos alcançados, ó Deus, como já foi aqui pedido, pela Tua palavra, que possamos nos fortalecer, ó Deus, ou sermos fortalecidos na fé, na compreensão da Tua palavra, e sermos, ó Deus, diante dela, apenas, ó Deus, ouvintes humilhados, ouvintes, ó Deus, e praticantes da Tua palavra, sabendo, ó Deus, que a autoridade da palavra é Tua, e queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz nesta noite. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, o livro de Juízes, nós já estamos numa boa caminhada sobre este livro. É um relato fiel do coração humano sem o governo de Deus. Então, há corações governados sem ser por Deus. E nós podemos ver claramente nisto, quando nós olhamos o último versículo de Juízes, que diz exatamente isso. É o refrão que ecoa em todo o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Este é o refrão que ecoa em todo o livro e que demonstra claramente a condição daquele povo vivendo fora do governo de Deus na sua caminhada. E é nesse cenário de decadência espiritual que surge um homem separado desde o ventre, de um ventre estéril, de uma mãe anônima, que nós não encontramos o nome dela, mas que o Senhor assim separou para que ele fosse libertador de Israel. O anjo do Senhor, então, como vimos na pregação de domingo passado, havia anunciado que ele começaria então a livrar Israel das mãos dos filisteus. Nós podemos ver isso na pregação anterior, no capítulo 13. Mas é no capítulo 14, irmãos, que começa então o desenrolar de Sansão já adulto, e agora viver aquilo pelo qual ele foi separado para viver. No capítulo 14, que nós acabamos de ler, nos surpreende que Sansão, sendo este homem separado por Deus, o primeiro ato dele é exatamente se unir ao inimigo, ou ao povo inimigo. Ele escolhe dentro dos filisteus uma mulher para se casar. Nós podemos ver isso nos primeiros versos da leitura de hoje. Então, quando ele se casa com essa mulher filisteia, é algo terrível aos olhos dos pais, aos olhos também de cada um de nós que estamos aqui, ao olhar, ao vislumbrar toda a narrativa bíblica, como ele é o libertador de Israel, do povo filisteu, e agora ele se une ao povo filisteu. Isso seria de fato algo extremamente paradoxal. Queridos, aos olhos dos pais, era um passo de um descomprometimento profundo e de uma união com o povo opressor, né, de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. Assim, a missão de Sansão começa não porque ele é espiritualmente sábio, pois nós vamos perceber a fragilidade de Sansão em muitas áreas de sua vida, mas Deus, irmãos, ele é soberano sobre todas as coisas, e até nas decisões que Sansão tomou de forma ambígua, Deus estava ali por trás, elaborando ou colocando em prática o plano elaborado por ele mesmo soberanamente. Aqui então está aquilo que nós podemos perceber, que Deus usa até as contradições humanas para cumprir os seus planos soberanos. Este capítulo, queridos, nos ensina que a graça divina não
dependem da perfeição humana, mas da própria fidelidade de Deus. E essa, de fato, é uma história de um homem chamado Sansão, uma história famosa, porque as crianças logo pequenas, elas já começam na sala da escola bíblica dominical, já começam a pintar, como nós falamos domingo passado, o incrível Hulk da Bíblia. Um homem muito forte e musculoso, o homem que matava, que fazia coisas que eram impossíveis aos homens. Ele era esse homem dotado, um homem de cabelo grande. E só que essas historinhas, elas precisavam ser ampliadas no entendimento das crianças, da forma como a palavra de Deus ela nos ensina. Porque Sansão, meus irmãos, ele era um homem que vivia uma famosa combinação explosiva de sexo, de violência, de morte e de poder. Sansão vivia aprofundado e mergulhado nestes 4 pontos que nós podemos perceber nas Escrituras Sagradas. De fato, uma pessoa completamente possuída por seus próprios desejos, poderes e anseios pessoais, sem comprometimento algum com aquilo que Deus inicialmente havia feito em separá-lo para ele exercer a libertação do povo de Israel. Mas, irmãos, se formos dar uma lida então na narrativa completa do livro de Juízes, nós vamos perceber que essa é uma história que demonstra descontentamento, é uma história que demonstra também uma perturbação, tanto na vida do povo como na vida desse líder que foi separado para esta missão. Enquanto, irmãos, a situação espiritual de Israel se agravava cada vez mais, quanto mais se aprofundava o seu declínio espiritual, parece, queridos, que o cenário está sendo montado por um grande juiz e líder, que talvez fosse o mais importante de todos, pois, sem pedido algum do povo, Deus levanta Sansão, diferentemente dos outros juízes que foram levantados por solicitação do próprio povo. Desta vez foi Deus que o levantou para fazer algo e demonstrar assim o que é o coração humano e o que é o poder soberano de Deus em meio a um caos. Capítulo 13, queridos, com a sua anunciação miraculosa de que o anjo de Deus veio até a sua mãe para fazer com que Sansão viesse a ser este homem, prepara então o leitor para a chegada deste libertador extraordinário. Mas, meus irmãos, em vez disso, nós podemos encontrar e conhecer um personagem sendo o mais imperfeito e mais fraco do livro todo. Em primeiro lugar, queridos, eu queria destacar nesta palavra introdutória, eu queria destacar aqui que ele era um homem violento. Enquanto ele, sendo este homem separado para liderar, quando o líder ele perde o domínio da força, torna-se então este homem violento, e Sansão frequentemente respondia com agressividade, desproporcional até. Percebam, Juízes 14, o verso 19 que nós lemos, e também no capítulo 15, domingo que vem, versículo 15, nós podemos perceber e encontrar estas verdades sendo apontadas aqui. Líderes violentos, irmãos, se tornam antítese ao verdadeiro bom pastor. Ele deveria ser um homem manso, ele deveria agir com sabedoria e não com a força do seu próprio braço. Ele deveria, de fato, ser este bom pastor pelo qual ele foi separado a ser, mas ele usa de agressividade para poder comandar seu povo e principalmente suas vontades e seus anseios. E, meus irmãos, ele era impulsivo. E percebam que, ao pontuar estes adjetivos, nós precisamos fazer uma leitura de nós mesmos. Nossa liderança tem sido com mansidão, assim como a Escritura ela tem colocado. Não estou dizendo que não é para ser com firmeza, mas não ser agressiva nem violenta. Ele era impulsivo, meus irmãos, porque quando o líder ele age antes do pensar, ele se torna impulsivo. Ele toma decisões sem calcular as consequências da sua decisão, sem calcular aquelas palavras que ele vai dizer, se vai machucar alguém. Queridos, nós falhamos nisso. Quem nunca foi impulsivo nas suas decisões? Mas aqui é o retrato de um personagem que viveu profundamente esses pontos aqui. Sansão toma, queridos, decisões rápidas, movidas pela emoção, como foram os 3 primeiros versos do livro. Ao ver de primeira uma mulher, ele disse: é com essa que eu quero casar, vá buscar ela porque só ela me agrada, mas esse é o povo inimigo, mas é ela que eu quero.
Meus irmãos, sem reflexão, sem oração, sem conselho, sem ouvir ninguém, agir assim custa caro ao grupo, custa caro para aqueles que eram liderados por ele, e custou caro para os pais e para tantos. Nunca, irmão, se sabe onde esse líder vai, se ele age com impulsividade. Mas ele era também um homem libertino, e a libertinagem era algo muito forte em Sansão. Quando um líder ele é guiado pelos seus próprios desejos, assim nós podemos encontrar a fraqueza sexual de Sansão sendo evidenciada no capítulo 14, mas sendo evidenciada no capítulo 16. Por favor, abra o primeiro verso do capítulo 16. Capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Vamos então para o verso 4. Logo bem pertinho. No verso 4, Sansão agora encontra-se com Dalila. Depois disto, Sansão se apaixonou por outra mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Era um homem mulherengo, era um homem envolvido com as paixões, com um nível de sexualidade descontrolado, desprovido de qualquer comprometimento, de qualquer aliança, de qualquer tipo de seriedade. Mas era um homem libertino. Meus irmãos, Sansão era também um homem infantil. Um homem infantil é uma tristeza. É o que as mulheres hoje em dia correm, é de homens infantis, que agem com infantilidade. Quando o líder ele se comporta como um menino em um corpo de adulto, é uma tragédia. E assim Sansão age, irmãos, como qualquer incapaz de lidar com frustração. Ele não consegue receber não. Como alguém que perde algo, como por exemplo o enigma, que ele mesmo foi reagido em fúria, em Juízes 14, verso 19. Um líder infantil, ele não lidera, ele exige ser cuidado, ser rodeado e acha que o mundo está ao seu redor. Por fim, meus irmãos, ele era um líder egoísta. Era quando um líder ele vive para si mesmo, preocupado só com seus desejos e seus anseios. Sansão raramente ele pensava no povo, mas ele foi levantado para cuidar do povo. Ele foi exatamente ao contrário. Ele não pensava no povo. Ele foi chamado para liderar o povo, mas o seu foco estava sempre nas suas vontades. Capítulo 14 nós vimos isso, capítulo 15 veremos também. Contraditando, irmãos, exatamente o modelo de liderança de Cristo, que nós podemos encontrar em Marcos capítulo 10, verso 45. Mais perturbador ainda, queridos, é que o Espírito Santo de Deus parece ungir e usar os seus ataques de nervos, de ressentimentos e orgulho para a sua própria destruição, para mostrar o quão frágil é o coração humano. Aqui, irmãos, é o nosso retrato. Aqui é o retrato do homem caído, perverso, que é inclinado para estas coisas aqui, inclinados para agir com violência, com impulsividade, com libertinagem, com infantilidade, com egoísmo. Isso aqui é o coração humano. Não é que Deus está aprovando as condutas de Sansão, mas Deus fez isso propositalmente, para poder mostrar o que é o coração humano, o que é o nosso coração, quando ele é governado sem Deus. Assim, queridos, nos versos 1 ao verso 4, a escolha impulsiva de Sansão foi algo trágico e que acabou em nada, em vergonha. E meus irmãos, Sansão então, o texto diz que ele desce então a Timna, esse lugar onde vivia então aquele povo, o povo filisteu. E os versos do 1 ao 4 diz que ao chegar lá, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Verso 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há uma mulher entre as filhas de seus parentes e entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim,
porque é só ela que me agrada, só dela que me agrada. O verso 4: mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Amados irmãos, nós podemos ver aqui um ponto importante na nossa reflexão de hoje à noite. Um dos maiores problemas desse tempo aqui de Israel foi justamente, meus irmãos, o envolvimento, o casamento de pessoas do povo de Deus sem ser com o povo de Deus. Isso aqui foi o maior problema. E é justamente neste ponto que os que passaram falharam nisso, que Sansão agora ele encabeça a narrativa já cometendo a mesma falha. Ele vai em busca de uma mulher inimiga, do povo inimigo. Algo reprovado por Deus, algo que na historicidade bíblica, em todos os âmbitos e todos os ângulos que nós pudéssemos aqui dissecar a Escritura, não há nenhum reforço e nenhum tipo de indicação de que o povo de Deus se una em casamento ou em aliança com quem não é do povo de Deus. Isso é claro. Isso aqui não é preconceito, isso aqui é ordenança de Deus. O povo de Deus se casa com o povo de Deus. Gente temente a Deus se casa com gente temente a Deus. Assim, meus irmãos, percebamos que ao chegar lá, o texto diz que ele desce então àquele lugar, e esta palavra desce, nos comentários apontam que o descer aqui já é a descida do declínio moral e espiritual dele. Ele desce até lá, ele vê aquela mulher e a deseja. Ele não ora, não consulta os pais, que é algo errado que ele fez aqui, não consulta ninguém, ele não quer conselho, ele é orgulhoso, é egocêntrico, ele não quer saber da opinião de ninguém. Ele disse: eu quero ela, só ela que me agrada. Eu não quero saber se é de povo inimigo, se vai desobedecer a Deus, eu quero ela, ponto final. Passando por cima de todos os critérios indicativos de Deus para a vida do seu povo. E este verbo ver, que nós encontramos aqui, quando ele diz eu vi aquela mulher, eu vi e eu quero. Esse ver, esse verbo ver, meus irmãos, do versículo 2, quando ele disse vi uma mulher em Tímna. Este verbo ver, ele domina a narrativa. Ele é guiado pelos olhos, ele é guiado pelo que vê, ele é guiado pelo que ele vislumbra ao seu olhar, mas não um olhar pela fé, mas um olhar independente das consequências. Meus irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós desejamos pelo que vemos, sem ser na ótica de Deus. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. E o texto sagrado, irmãos, vai nos mostrar exatamente que seus pais, eles tentam dissuadi-lo. Pergunta: rapaz, tem tanta gente no nosso meio, na família, no povo de Deus, o nosso povo precisa de buscar uma pessoa no povo inimigo. E ele, sem ter nenhum tipo de remorso, de nada, de obediência e temor a Deus, ele simplesmente exerce ali o seu poder de decisão. Porém, meus irmãos, o verso 4 revela aquilo que é misterioso, pois seu pai e sua mãe não sabiam o que estava acontecendo, mas aquilo vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Deus, irmãos, ele não aprovou o pecado de Sansão, mas usou para cumprir o seu plano. Usou o coração duro dele para cumprir os seus propósitos, para mostrar quem é Deus, para mostrar o quanto frágil ele é e fraco ele é, e o quanto esta equação aqui precisa ser entendida nesta noite. Meus irmãos, isso lembra José, quando dizia aos seus irmãos, no final daquela grande história interessante, cheia de tantos detalhes, de tantas riquezas de detalhes, em Gênesis 50, versos 20, quando José disse: Vós intenteis o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vocês fizeram tudo de ruim sobre a minha vida, quando José se encontrou com seus irmãos. Mas não foram vocês, foram Deus que fez aquilo, para poder me colocar aqui onde eu estou. E meus irmãos, Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso sobre todas as coisas. Servi-lo, obedecê-lo, buscar respostas muitas vezes em coisas difíceis da vida, coisas ruins, é um desafio tremendo, pois nós não entendemos profundamente o pensamento de Deus. O que é que Deus está fazendo com isso? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Movimento espiritual, irmãos, é que Sansão desce moralmente.
ele só não desce geograficamente, mas ele desce agora para um declínio espiritual e moral de sua vida. A descida física então acompanha a sua queda espiritual, pois ele desce a uma cidade inimiga, ele desce para seguir os seus próprios desejos, ele desce sem consultar a Deus, ele desce rumo a uma aliança pecaminosa que está diante dele ali. E assim, descer não descreve, irmãos, apenas um trajeto, mas uma condição espiritual. Ele está descendo interiormente, em seu coração, em sua espiritualidade. Queridos amados, nos versos 5 ao verso 9, aí agora vamos encontrar a força que vem do Espírito Santo, que dava a ele tal força. E nós podemos ver, queridos, nos versos 5 a 9, que Sansão foi com o seu pai e sua mãe a Tímna. Os pais acompanharam ele. Ou seja, de uma certa forma não tinha outra escapatória, ele queria a mulher de todo jeito, ele foi com ela. Eles foram com ele. Quando chegaram então às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele de Sansão. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem para o seu pai, nem para sua mãe o que havia feito. Então, ele foi e falou com aquela mulher, dela se agradou. Depois de uns dias, voltou à casa dela, voltou para casa com ela, e afastando-se então do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo de mel e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o pai e a mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Meus irmãos, esta parte da leitura da escritura deste texto tem para nós significados impressionantes. Sansão, irmãos, enfrenta o leão com as suas próprias mãos e o despedaça. Ficou muito claro isso. Não é a mera força do homem, mas diz que foi o Espírito do Senhor que se apossou dele, capacitando-o para aquele feito. O Espírito Santo, então, concedendo poder para aquele propósito. Havia ali, queridos, um significado importante. É uma metáfora perfeita da graça. O homem luta, mas a força vem de Deus. Algum tempo depois, ele encontra no cadáver do leão um favo de mel. É bem verdade, irmãos, que há um profundo e simbólico significado nisso. Daquilo que era morte, Deus faz sair doçura. Este entendimento, sendo Sansão nazireu, tinha cabelos longos, não podia cortar o cabelo dele, ele não podia beber bebida forte e não poderia tocar em nada impuro. Percebam, irmãos, comigo que ele não poderia tocar naquele cadáver. Ele não poderia tocar naquele leão morto, naquele cadáver, porque ele estava ali cometendo a quebra de um voto nazireu. Aos poucos, a sua consagração, irmãos, vai se desfazendo aos poucos. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu o voto nazireu, o qual o anjo do Senhor disse quando a mãe dele ainda não estava grávida, e foi anunciado que ela ficaria grávida. Percebam, irmãos, que Sansão, ele comete esta falha, mesmo com todo o poder que o Espírito de Deus deu a ele para que ele pudesse matar aquele leão. Sansão não agradece, Sansão não glorifica a Deus, Sansão não derrama louvor algum a Deus e nem faz ali um memorial de que naquele lugar Deus fez com que ele tivesse força para matar um leão, que é uma coisa impressionante. Quem já foi aqui no zoológico e viu um leão de perto, é uma coisa incrível, de um homem pegar um animal daquele porte, daquele tamanho, né, e poder matar sem ter nada nas mãos. Mas percebam, irmãos, que há aqui um ponto cristocêntrico nessa história. Esse ponto da história de Sansão aponta, queridos, o entendimento que na cruz o leão de Judá foi morto. O leão de Judá foi morto na cruz. E do seu sacrifício brotou a doçura da salvação.
Então aquilo que aconteceu ali diante de Sansão nada mais foi do que uma anunciação de que pela morte do leão, a doçura da salvação brotaria. Olhando nesta direção, meus irmãos, da morte de Cristo, do cadáver do cordeiro morto, brotou a doçura da vida eterna. Há um simbolismo nisso. Mas, meus irmãos, Sansão, ao viver aquele momento, ele não se preocupa em agradecer a Deus, em apontar para Deus na direção de que aquilo que aconteceria ali, que estava acontecendo, fazia uma parte, era uma parte enigmática ou um apontamento ou luzes de algo extraordinário que haveria de acontecer. Porque, meus irmãos, foi pela morte de Cristo na cruz, foi pela morte do Cordeiro, que nós pudemos receber do Senhor a doçura do que é a sua graça, a sua salvação sobre as nossas vidas. Sansão não agradeceu. Nós precisamos agradecer e reconhecer que foi por ele que nós fomos salvos para a vida eterna. Assim, meus irmãos, o enigma então e o orgulho de Sansão se apresenta do verso 10 ao verso 18. E do verso 10 ao verso 18, Sansão então agora quer humilhar o povo, trazendo um enigma para que pudesse então ganhar roupas e pudesse desmoralizar o povo filisteu. Observe, meus irmãos, que o pai de Sansão foi à casa daquela mulher de Sansão e ali deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus então viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas, da festa, do casamento, vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupas. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e 30 mudas de roupas. E eles disseram: apresenta-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar então do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem a meu pai nem a minha mãe eu lhe dei o significado do enigma, e acha que iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Meus irmãos, esta parte da leitura, essa parte da narrativa, apresenta-nos aqui, meus irmãos, um ponto importante de que Sansão de fato realizou o casamento. E ao realizar o casamento, durante a festa, ele deu esse enigma. E o enigma, então, nós podemos ler aqui. Ele então usa da sua experiência espiritual, porque Deus havia o capacitado para matar o leão. Então ele usa desta experiência espiritual como motivo de brincadeira e de aposta. Ele brinca com as coisas sérias. Sansão é este homem que brinca com o que não se pode brincar. O seu dom vira entretenimento, vira agora motivo agora de disputa entre as pessoas, entre o conhecimento das pessoas. Isso revela, meus irmãos, o padrão profundo do coração de Sansão.
pois ele usa os dons de Deus para a sua diversão, a sua afirmação pessoal e seus impulsos. Ele trata, irmãos, a sua experiência espiritual como um entretenimento qualquer. E também usa do seu poder dado por Deus sem a devida responsabilidade. Queridos, isso aqui nos chama a atenção para o caráter de um homem. E de um homem temente a Deus. Nós não somos nada em nós mesmos, não temos poder para nada. Tudo aquilo que façamos, venhamos a fazer e que façamos, por mais intelectualidade que possamos ter, por mais profundidade filosófica que nós possamos adquirir, nada disso é de nós mesmos. Tudo pertence ao Senhor. E utilizar, meus irmãos, dos dons que Deus nos dá, daquilo que o Senhor nos capacita a fazer para a sua glória, e agora fazer com que isto seja um motivo de brincadeira, denota claramente a irresponsabilidade deste homem. E isso, queridos, a sua esposa então prestes a morrer, queimada por ameaça do seu próprio povo, mas ela continua fiel ao seu povo. Percebam comigo, meus irmãos, que no verso 16, ela diz assim: você deu aos homens do meu povo. Ou seja, ela estava casada com ele, mas havia um pertencimento muito forte em seu coração. Essa expressão meu povo destaca-se então em muitos comentários bíblicos de que aqui ela não se desligou do povo. Ela não se desligou do seu povo. Seu povo ainda era muito forte em seu coração. Apesar de casar com uma pessoa que não era dos filisteus, ela casou com um homem do povo de Deus. Mas é como se ela não expressasse uma entrega completa. Ela pertencia à Filisteia. Ela pertencia com as suas maldades, com as suas devoções. Por isso que Deus disse categoricamente: não deem as suas filhas para casar com este povo, e nem vá buscar mulheres para casar com seus filhos, porque na hora que isso acontecer, elas vão levar os seus filhos para servir aos deuses deles. De forma muito clara. Perceba, irmãos, que o pertencimento desta mulher ao seu povo é algo muito forte. Mas esta mulher, pressionada então pelo seu próprio povo, não sabia, claro, que a força que vem do Senhor é para a glória do próprio Deus, mas para o serviço e a obediência. Isso era incompreensível até por Sansão mesmo. Sansão, irmãos, transformou o dom em motivo de orgulho de alguém com sabedoria. Como alguém ia descobrir aquele enigma? Como alguém poderia fazer isso se não fosse revelado? E, meus queridos, Sansão trivializa então aquilo que Deus fez. Ele pega algo santo, algo que aconteceu com seu devido significado e transformou em brincadeira e aposta. O que está por trás disso? Meus irmãos, ele quer provar que é mais inteligente. Ele quer provar que é o mais esperto. Ele quer humilhar os filisteus. Ele quer mostrar que sabe mais do que todos. Sansão queria também ter a atenção e o respeito e os aplausos daquele povo. E, queridos, será difícil encontrar pessoas assim? É a coisa mais fácil do mundo. Pessoas que querem destaque, que querem holofote. Pessoas que dizem: não precisa nem falar no meu nome, mas o coração está aqui bufando. Quero, cadê a luz em cima de mim? Cadê a glória? Cadê a glória para mim? Cadê a glória para mim? Como se seus dons e talentos fosse algo em si mesmo. Meus irmãos, precisamos entender claramente, meus irmãos, aqui. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos capacita a fazer, é para o louvor e glória dEle. Não era para a glória própria, não é para nós mesmos. Mas era isto que Ele queria o aplauso, Ele queria mostrar que sabia mais do que todos. Sabe aquela pessoa que não perde uma discussão por nada? É Sansão. Ele queria sempre estar no topo, sempre no pódio, no primeiro lugar. Meus irmãos, puro orgulho competitivo. Sansão é forte para enfrentar o leão, mas fraco para resistir ao sentimento e à pressão emocional. Porque a sua mulher começou a importunar dias, até que ele revelou. Um homem frágil. A gente sabemos pela palavra de Deus, que coisa difícil é a mulher rixosa. É como uma goteira, não é? Durante a noite. Pingo, 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 pingo. Não tem quem aguente. É a palavra de Deus quem diz isso. Imagine essa mulher apurrinhando ele durante 7 dias para ele revelar o segredo. Ele não aguentou a pressão.
Irmãos, homens foram feitos para aguentar pressão. Homens foram feitos para isso. Como dizia no dito popular lá do meu interior, o sangue pode dar na canela e ele continua firme como uma estaca de sabiá. Não sei se os irmãos aqui sabem o que significa essa madeira, sabiá. Nem o cupim passa por perto dela. Ele é um homem frágil, levado pelas suas emoções. Viu a mulher chorando, eu vou lhe dizer, venha, eu vou lhe dizer. E aí foi um declínio, a vergonha, porque ao saber do segredo, ela vai ao encontro do seu povo e revela, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, pronto. E meus irmãos, isso tem a ver, meus irmãos, com orgulho. O orgulho nunca reconhece que precisa de conselhos. O orgulhoso, irmãos, ele nunca acha que está no controle das coisas. E vive então neste ofurô, nessa loucura. O orgulhoso, querido, subestima então as consequências de suas atitudes. Quantos servos, irmãos de Deus, caem porque confundem o poder de uma espiritualidade com a autoridade pessoal. Um dom sem caráter, lembrem-se desta frase, um dom sem caráter se torna um perigo. A pessoa é dotada de muitos dons, mas cadê o caráter? Zero. Então, não vai valer de nada. A crise atual da nossa geração, são homens que têm tudo ao seu redor, têm acesso à educação, têm acesso a tudo, têm acesso à intelectualidade, mas de caráter frágil, que não aguenta pressão, que não aguenta dureza, que não aguenta não, que não aguenta dar respostas à altura, serem firmes e respeitosos. Nós vivemos, irmãos, numa crise de caráter tremendo. Sansão aqui está dizendo. São homens que não conseguem olhar no olho do outro homem quando aperta a sua mão. Fica já duvidoso. O que é que está vendo? Sansão, meus irmãos, era este homem. Um homem de caráter frágil. E isso é um perigo. Porque colocar uma grande missão na mão de um homem sem caráter é uma tragédia. Vai dar errado. Vai dar errado. O Espírito Santo, irmãos, não ungiu o ego de Sansão. E nem unge ego de ninguém. O nosso Deus unge servos. Servos do Senhor. Isso assim, durante toda a trajetória bíblica. Quando ele, então, irmãos, finaliza, revela então o enigma, ela o trai. Ela foi a traidora. Em outras palavras, você foi enganado, Sansão. Você não é tão esperto assim. Você não passa de um menino. O orgulho dele foi exposto e ele ficou revoltado. É aí onde entra os versos finais do capítulo, quando nós olhamos para os versos 19 até o verso 20. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. O casamento foi desmanchado. Quanto à mulher de Sansão, o que aconteceu com ela? O casamento não durou nem 7 dias, né? Só ali, o momento da festa. Foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Ou seja, ele deixou para trás a mulher. Mas, irmãos, olha o descontrole de Sansão. A ira, que de fato, meus irmãos, nós vamos entender posteriormente que essa ira dele cumpriu o propósito de Deus na narrativa. Expôs mais uma vez o seu caráter, aquilo que estava em seu coração. Ele fica furioso, mas perceba, irmãos, a raiva dele é consequência do seu próprio orgulho ferido. Ele ficou enfurecido
Como agora um homem sai e mata 30 homens para poder pagar a perda da aposta, por algo muito sério, representativo para a fé. Matou 30 homens, pegou as roupas daqueles homens, entregou aqueles que haviam ganho o enigma, e ele abandona a esposa, que ele havia casado com ela, e ali já a deixa para trás e vai embora dali para a casa do seu pai. Tudo isso, irmãos, foi resultado de orgulho e de impulsividade. Poderia ter sido tudo isso aqui evitado. Poderia ser Sansão um homem temente a Deus, preocupado em honrá-lo, em exaltá-lo, em reconhecer o seu poder sobre a vida dele, em não ter cometido as coisas que ele cometeu. Demonstra claramente, meus irmãos, que no início de sua carreira, que poderia ser brilhante no aspecto de obediência a Deus, no exercício do seu mandato aqui, foi uma vergonha. E queridos, que explicações teológicas e práticas eu posso ver nestes 3 últimos versos? Percebam, irmãos, Sansão é um alerta para todos os crentes, todos, principalmente aqueles que lideram, os que lideram, todos. Dons sem caráter produzem destruição. Sansão, meus irmãos, tinha poder, mas não tinha domínio próprio. Então nota 0 para ele. O orgulho, então, irmãos, desvia o propósito dos dons. Se eu uso o que Deus me deu para provar algo sobre mim mesmo, eu já caí. Porque aquilo que Deus dá é para a sua glória, não é para a minha glória, não é para a gente se autoexaltar. O coração orgulhoso, meus irmãos, transforma tudo em competição. Competição que está totalmente desprovida de embasamento da Escritura. Pois nesta narrativa, meus irmãos, podemos entender que quando a obra de Deus ela vira espetáculo, o fim é sempre ruína. E era o que Sansão queria fazer. Os irmãos acham que ele revelou o segredo para a esposa, por quê? Porque Deus o inclinou para fazer isso, para poder expô-lo, para mostrar para ele, para todos, para que ele pudesse passar a vergonha de um caráter frágil, sem nenhum tipo de firmeza e nem de obediência ao Senhor. A liderança, meus irmãos, espiritual exige humildade. E humildade, irmãos, é reconhecer que os dons são para servir. Ele deveria perceber isto. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós não somos chamados para brilhar. Quem brilha é o Senhor Jesus. É Ele quem brilha. Não é personagem A, B, C, líder, esse, aquele ou aquele outro, não. Quem brilha, só tem um que brilha: Jesus Cristo, nosso Salvador. A vingança de Sansão, meus irmãos, embora movida por ira, cumpre então este propósito. Deus assim permite. E começa então a libertar Israel dos filisteus. Sabemos que isso acontecerá no final. Mas Sansão, o fim dele é terrível. Dando um spoiler fininho daquilo que será ministrado mais adiante. O fim de Sansão é triste. Triste. Cego dos 2 olhos. Cai um cisto no nosso olho, a gente fica preocupado, aperreado, lava com água, alguém sopra aqui, por favor. Imagine o que é ter os seus olhos furados, perfurados. Consequências de um coração descontente, de um coração envaidecido, orgulhoso, miserável, totalmente fora daquilo, do padrão que a palavra de Deus ensina. Amados irmãos, no entanto, queridos, a soberania de Deus, ela é tão absoluta, que até a raiva de um homem pode servir aos seus planos eternos. Não estou dizendo que é para que a gente viva irado, mas Deus utiliza até a nossa pecaminosidade para poder nos ensinar, para apertar os nossos parafusos,
para poder tocar em pontos sensíveis, para poder nos testar a fé, para poder ver como é que nós vamos nos colocar diante do povo, diante das pessoas, diante da esposa, diante dos nossos filhos. A ira, meus irmãos, é algo triste, terrível, quando ela é feita com pecaminosidade. Nos faz passar vergonha. Ser irado. Irado pelo quê? Por uma bobagem, às vezes. As pessoas ficam assim, ó. Eu não acredito que essa raiva todinha foi somente porque o copo descartável voou e caiu aqui. Isso é sério, irmãos. E é Deus que promove isso para que a gente seja, para que nós sejamos cada vez mais envergonhados. Envergonhados. E via de regra, a ira legítima dos nossos corações. Nós somos uns gatinhos. Mas o que era para a gente ser irado, a gente não se ira. Que é quando alguém está trabalhando contrário à igreja, a gente não se ira. A gente ira por menos. Não, rapaz, não faça isso não. Era para a gente estar irado. Quando a gente vê alguém detonando o evangelho de Jesus, quando a gente vê alguém cometendo injustiças em suas falas contra quem quer que seja, a gente não fica irado. A gente leva de boa, às vezes até bota uma brasinha para ver se esquenta a mão um pouquinho. Isso aí era para a gente estar irado. Quando a gente vê injustiças acontecendo, caramba, isso é uma injustiça, meu amigo. Eu saí até de perto, era para ir para cima. Como Sansão foi com um leão e rasgou ele todinho. Não estou dizendo que é para rasgar o outro, não. Mas é para se posicionar. Se posicionar. E isso é para a gente se irar. Foi como Jesus se irou lá no templo, pela prática equivocada dos homens lá que estavam vendendo lá os elementos para o sacrifício, fazendo da casa do Senhor uma casa de negócio. Foi o que Jesus fez. Pegou um chicote, saiu quebrando tudo, dando pontapé nos bancos, acabando com na minha. Aqui não, aqui negativo, não quero nem saber. Se ele não estava preocupado se foi politicamente correto, não quer nem saber. Ali feria os princípios do nosso Deus. Aí a gente fica com raivinha porque o motoqueiro passou na frente tirando um fino no para-choque do carro. O mundo vai se acabar. Não é, irmãos? Aí a gente fica exposto, porque vai que o homem escute, o motoqueiro ele para. Ô, meu irmão, me desculpe. Eu estava apressado, passei. Quem que fica envergonhado? Rapaz, pelo amor de Deus, eu sou crente, eu precisava fazer isso. Compreende, irmãos? A gente fica em tempo de morrer, porque o filho estava tomando suco de uva na toalha nova e o copo virou. O mundo vai se acabar. Mas se fosse um visitante, não, irmão, não tem problema não. O que é que tem? Isso acontece. Lá no coração, a minha toalha vai para o lixo, mas não tem nada não, fica, está tudo certo. Irmãos, nossos termômetros tem hora que é uma bagunça. E a gente vê aqui em Sansão lidando, não é com um copo de suco derramado em toalha não, viu? Aqui é com coisa séria. Aqui são atitudes equivocadíssimas de alguém que era para ser exemplo, modelo, alguém que Deus levantou miraculosamente. E a mãe dele não tinha filhos, era uma mulher estéril. E o anjo do Senhor veio, o Cristo encarnado ali em um momento miraculoso, pré-encarnado, melhor dizendo, e afirma com todas as letras: você vai ter um filho. E aquela mulher creu naquela palavra, creu categoricamente. Meus irmãos, é muito melhor, queridos, cooperar com Deus em obediência, naquilo que Ele nos chamou a fazer. Vamos ser obedientes no que Ele está usando em disciplina sobre as nossas vidas, irmãos, pois precisamos olhar para Romanos 8, 28 e lembrarmos que o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Para finalizar, meus irmãos,
Juízes capítulo 14. É um lembrete de que Deus age soberanamente, mesmo nas nossas fraquezas. Ele transforma tragédias em instrumento de redenção. No final da história de Sansão, a gente vai entender isso com mais clareza. A história de Sansão aponta para este Redentor perfeito, Jesus. Ele era para ser um Redentor obediente. Conseguiu desde o seu início. Já falhou, mas o Senhor Jesus, Ele foi o que veio em perfeição. Cumpriu obedientemente aquilo que Deus havia determinado, cumprindo um plano redentor perfeito, de redimir um povo para si, de nos livrar da perdição eterna e podermos gozar a doçura da salvação por meio do seu Filho na cruz. Isto é tremendo, irmãos. Maravilhoso compreendermos isso. Talvez, queridos, olhemos para as nossas próprias vidas e podemos nos ver em erros, em impulsos, em quedas. Mas não esqueça, o nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que não se recusa a acolher um coração quebrantado e contrito. O nosso Deus é maravilhoso, é tremendo. Ele assim faz, queridos, sobre nós aquilo que nós não podemos jamais fazer. Ele é capaz de extrair mel do deserto. Ele é capaz de dar força a quem está fraco e trazer propósitos àquilo que Ele mesmo determina. Precisamos, irmãos, entregar hoje mesmo a nossa vida ao controle do Espírito Santo de Deus. Não podemos, irmãos, viver guiados pelos nossos olhos, como foi Sansão. Viver guiados por aquilo que nós vemos em descomprometimento completo e flagrante daquilo que Deus Ele nos chamou a viver e a fazer, é reviver a vida de Sansão. Mas, queridos, devemos olhar, meus irmãos, e sermos guiados pela fé em Cristo, o nosso verdadeiro libertador e perfeito. É extremamente, irmãos, doce o Evangelho de Jesus. É uma mensagem de boas novas, que continua com suas portas abertas para acolher todos aqueles que se arrependem dos seus próprios pecados e resolve entregar completamente o controle de sua vida nas mãos do Eterno. Aplicando isso, meus irmãos, ao nosso tempo, e aqui eu finalizo, Deus é soberano até nas nossas falhas. Ele não depende da nossa perfeição, mas Ele trabalha em meio às nossas imperfeições para formar Cristo em nós. Amém? Cristo em nós. O Espírito Santo é a nossa verdadeira força. Ele é a nossa força. Sansão venceu leões, mas foi derrotado pelos seus próprios desejos. Os desejos de Sansão o destruiu. O cristão vence o pecado, irmãos, apenas pela força do Espírito Santo. As tentações, os convites, aquilo que é um caminho de morte, mesmo que aparente ser algo maravilhoso. Gálatas 5,16 nos afirma isso com clareza. Dons, irmãos, sem santidade são perigosos. Ter poder sem domínio, sem um domínio próprio, é viver, queridos, com um leão solto dentro da nossa própria alma. Isto é muito perigoso. Cristo é o verdadeiro libertador. Sansão começou a libertar Israel. Jesus completou a sua libertação divina ao seu povo lá na cruz. Sansão, irmãos, matou para vencer. Cristo morreu para salvar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nesta noite possamos sair daqui hoje alimentados e reflexivos sobre tudo aquilo que nós falamos. Vamos orar ao Senhor? Fique de pé comigo neste momento.